quero saudar a todos com a paz, e que o mesmo Deus que aqui está comigo, está aí com você também, pois a Bíblia diz que do Senhor é o céu, a terra, o mundo, a plenitude e tudo quanto nele há. A Bíblia também nos ensina que Deus é Deus de todos os viventes. Então Deus está aí como está em todos os lugares. A sua onipotência, a sua onipresença. Deus está para nos abençoar. Eu gostaria de ler um texto lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Tem um texto maravilhoso que nós podemos ler e aprender muito com esse texto. Capítulo 2, versículo 2 em diante, diz assim: E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta lhes cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estando ali assentado, alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Maravilhoso dia, uma reunião maravilhosa, um palco de milagres, Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar onde Jesus esteve operando sinais, prodígios, maravilhas. A Bíblia fala que ali tanto o sobrenatural aconteceu e aquele lugar ficou marcado, ficou conhecido. Um lugar onde o povo, diante de Jesus, dava glória a Deus, louvava a Deus. Quando eu olho essa passagem, eu vejo este dia, um dia maravilhoso, um dia que eu mesmo gostaria de estar lá, para poder contemplar a emoção, a alegria, a felicidade que houve naquele local. Um local que está escrito aqui na palavra de Deus, onde o milagre, o sobrenatural aconteceu e de forma gloriosa. Um paralítico trazido por 4 homens, 4 homens que a palavra fala que Jesus admirou a sua fé. 4 homens que creram e se motivaram em trazer aquele paralítico à presença de Jesus, porque eles sabiam que Jesus Cristo tinha poder para libertá-lo daquela cama e fazê-lo andar, voltar novamente à sociedade. Eles sabiam. E então vieram, e quando chegaram no local onde Jesus estava, havia uma multidão, diz a palavra. Mas esses homens não se voltaram atrás, esses homens não se intimidaram, esses homens tomaram uma decisão quando não podiam entrar nem pela porta, nem pela janela. Então subiram no telhado, e lá abriram um buraco grande, amarraram o homem numa corda, a cama numa corda, e assim desceram aquele paralítico à frente de Jesus. E é interessante, Jesus olhando e vendo a multidão, aquele paralítico, Jesus ficou contente com aquela atitude daqueles 4 homens, e até mesmo do paralítico, e admirando a fé desses homens, aí disse uma palavra: perdoado está os seus pecados. Alguns escribas que estavam ali arrazoaram em seus corações:
dizendo, só Deus pode perdoar. Quem é ele? Falando blasfema. Mas Jesus disse, por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, perdoado está os seus pecados, ou dizer a esse homem, levanta, toma em tua cama e vai para a tua casa. E Jesus então, nesse momento, desafiando até mesmo essas pessoas que arrazoavam, e Jesus então dá a ordem para que aquele homem levantasse daquela cama e fosse para a sua casa. E aquele homem levantando, tomando a cama nos ombros, foi para a sua casa. E diz no final do texto que houve grande admiração naquele lugar, grande admiração. Um milagre foi feito, algo maravilhoso aconteceu, grande alegria naquele local aconteceu. Se nós olharmos todas as manifestações, as ações, tudo que concorreu para o milagre, para que a glória de Deus seja completa a Deus, desde a estada de Jesus, ali no início, a chegada de Jesus e a saída de Jesus. Então nós poderíamos dizer, quem é que consertou o buraco? Quem consertou? Nós sabemos que fizeram um buraco, mas quem consertou? Será que aquele buraco ficou aberto? Será que aquele buraco ficou como um prejuízo para aquela casa, para aquele local? Será que para fazer a obra de Deus gera prejuízo, sendo que Deus é todo bênção, que a palavra de Deus diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor? A Bíblia não testifica isso, mas nós podemos tirar um ensinamento dessa palavra. Se nós olharmos o local, a multidão que estava naquele local, nós podemos achar as pessoas que, creio eu, consertaram aquele buraco, limparam aquela sujeira e Deus continuou com toda a glória. Se nós olharmos a multidão, nós podemos aprender. Se nós olharmos a multidão que esteve ali, simplesmente porque viram muitas pessoas se aglomerando ali, chamou a atenção e essas pessoas então disseram, o que está acontecendo aí? Uma multidão está chegando nesse lugar, então vamos lá também ver, vamos lá contemplar, vamos ver o que está acontecendo nesse lugar. Veja, existe um ditado no mundo que diz, gente chama gente. Onde há uma aglomeração de pessoas, logo começa a parar muitas outras pessoas em sua volta, em volta dessa aglomeração. E eu creio que esse tipo de pessoa que estava ali, não por buscar o Cristo, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, não por estar interessado em Jesus ou no Cristo, essas pessoas eu acredito que não foram elas que limparam a sujeira e que taparam o buraco. Não foram elas. Se nós tirarmos essa qualidade de povo que ali tinha e olharmos também por aqueles homens que arrazoavam no seu coração, os escribas que estavam ali. Esses homens tinham um espírito mau. Jesus disse, porque arrazoai no vosso espírito? Veja, eles tinham um espírito mau, um espírito para destruir Jesus, destruir a obra de Deus, destruir o ministério de Jesus. Então nós olhando assim para esse tipo de pessoa, que critica, que tem uma intenção má no coração, esse tipo de pessoa também não consertou o buraco. Nós podemos tirar ele do lado também. Mas se nós olharmos para um outro tipo de pessoa, que talvez escutou dizer, olha, Jesus faz tanta bênção, vamos para a sua reunião e vamos ali também, nós vamos ser abençoados. E ali também vendo, e muitas pessoas chegando, essas pessoas que estão atrás da bênção, se nós olharmos para esse tipo de pessoa, atraído a Jesus por causa de milagres, por causa de bênção, esse tipo de pessoa também não consertou o buraco. Qual foi o tipo de pessoa que consertou o buraco? E creio eu, fez muito mais que isso e estão no anonimato. São aquelas que o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, ele disse àquela mulher samaritana, Deus o Pai está buscando os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito
e em verdade. Eu creio, a lealdade, a fidelidade, o amor, buscar Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. A Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Buscar Jesus pelo que Ele é, o Filho de Deus. O Filho que veio apresentar o próprio Pai aqui nessa terra, veio revelar o amor de Deus, veio trazendo junto consigo a misericórdia, a compaixão, veio trazendo junto consigo a vida e vida abundante, para que todos possam encontrar e viver bem aqui nessa terra. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, nós encontramos uma resposta a respeito desses homens que andam no anonimato, mas que são leal e fiel a Deus, e que buscam Jesus onde Jesus está, porque na verdade reconhecem Jesus como Deus, como o caminho, como a verdade e como a vida. Mateus escreve no capítulo 11, versículo 28, Jesus dizendo: vinde a mim cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e alcançareis descanso para a vossa alma. Também nós encontramos em Mateus capítulo 28, nós encontramos uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos. Lá no capítulo 28, versículo 19, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aquele que segue Jesus Cristo, aquele que aprende sobre Jesus, aquele que anda seguindo Jesus, servindo Jesus, pelo que Jesus é, por aquilo que Ele é, e Ele é Deus. Quando o anjo Gabriel veio e anunciou a Maria a vinda de Jesus, ele disse duas coisas maravilhosas. O seu nome será Jesus, que significa Salvador. Ele será o Salvador. Mas também o seu nome é Emanuel, o Deus conosco. Veja bem, Deus presente, Deus ajudador. Seguir a Jesus, não pelo que Ele faz, não por aquilo que Ele pode realizar, deseja realizar e vai realizar. O fruto é consequência da árvore, bem regada, bem plantada, bem trabalhada, então dá fruto bom. Se nós estivermos, como João disse no capítulo 15, se nós estivermos ligados na videira, o fruto acontecerá. As bênçãos de Deus surgirão, porque Jesus é o mediador entre nós e Deus. Qual é a razão que nós devemos ter dentro do nosso coração? Nossa atitude, nossa ação é buscar a Jesus na qualidade de que Ele é o Deus vivente, o Senhor de toda a terra, aquele que veio para nos abençoar, aquele que veio para nos ensinar o seu próprio caminho, para nos ensinar a viver e também nos conhecermos pessoalmente através da sua palavra. Que esta palavra no dia de hoje possa encontrar você, possa produzir fruto no teu coração e que você possa tomar uma atitude. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Que você possa servir Jesus, seguir Jesus pelo que Ele é, não há outro. Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, está escrito, quando Pedro disse: não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus, Deus, o Deus que se fez carne, como João escreve no capítulo 1, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Jesus é Deus, e nós devemos seguir. Paulo escrevendo, falando ao povo de Atenas, Paulo então diz: nele vivemos, nele existimos
e nele nos movemos. É sobre esse Deus a razão de estarmos vivos no dia de hoje. Que Deus possa encontrar no seu coração um lugar onde a palavra dele possa ser germinada, encontrar ali uma boa terra e possa produzir fruto. E assim a sua vida será abençoada a cada dia, mais e mais. Eu quero orar, eu quero falar com Deus através de você, através de todos que me ouvem, onde quer que você esteja. Deus tem o melhor para a tua vida. O próprio Jesus nos ensinou e disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei-me-ser-lhe-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate será aberto. Jesus também disse aos seus discípulos naquele dia, você nada me pedireis, mas tudo quanto pedir ao Pai, em o meu nome, Ele vou-lo concederá. Jesus é o mediador. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Ele está no meio. A cruz, quando foi levantada, Jesus disse, assim como Moisés levantou a haste como a serpente na ponta, assim também o Filho do Homem deve ser levantado. Falando da cruz, a cruz ela está ligada na terra, mas também está ligada no céu. E o mediador é Jesus Cristo. Vamos orar. Eu quero orar por você. Receba a cura, receba a bênção de Deus aonde você aí está. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esse ouvinte, ó Deus, onde quer que ele esteja. Pai, que a tua palavra, Pai, possa ter encontrado neste coração, Deus, um coração, Senhor, receptível, Pai. Um coração que a tua palavra possa produzir, Pai, possa crescer. Assim a vida dele, ó Deus, desse meu irmão, será bênção, Pai. Bênção para ele, bênção para ti, Pai. E, ó Deus, ele terá um bom testemunho aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai. Ó Deus, que a tua bênção faça dele um homem vitorioso, uma pessoa vitoriosa, uma mulher vitoriosa, um jovem vitorioso, ó Pai. Ó Deus, aonde quer que ele esteja, na sua casa, no seu trabalho, na sua profissão, Senhor. Deus, que as portas estejam abertas. Jesus disse, eu sou a porta, e quem por mim entrar, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a doença, Pai. Repreendo, Deus, a doença, a dor, a enfermidade. Eu ordeno que desaloje nesse corpo e que saia, para não mais voltar. Porque eu declaro esta pessoa, Deus, curada, livre de todo o mal, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Também abençoo, Deus, com bênçãos financeiras, com um trabalho, com um bom trabalho, Pai. Porque a tua palavra nos ensina, com o trabalho das nossas mãos comeremos, felizes seremos e tudo irá bem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo esta família, Pai. Ó Deus, essa pessoa, sua família, Pai, eu declaro também abençoada, Pai. No nome de Jesus Cristo. Que, ó Deus, ali possa ter tudo em abundância, Pai. O amor, o mantimento, a situação financeira. Deus, que o Senhor Deus possa abençoar, Pai. Fazendo desta família, Pai, uma família honrosa, uma família, Deus, que honra o teu nome, Pai, e que tu, Deus, é visto através dela. Pois, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo todos os ouvintes, onde quer que eles estejam, Pai, e que tudo seja para o teu louvor e tua glória. Que Deus continue abençoando você, mas verdadeiramente aqueles que seguem Jesus, esses que muitas vezes estão no anonimato, esses que estão escondidos, mas é esses que querem que Deus seja glorificado em todo o tempo. E é esses que Deus está buscando. Então, entrega teu coração a Jesus. Siga Jesus. Seja Ele aquele que ensina você, pois Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a sua vida não será mais a mesma, porque Ele próprio disse, aprendei de mim e alcançareis descanso para as vossas almas. Que Deus continue te abençoando onde você está. Siga Jesus. Nós estaremos fazendo mais gravações, que você possa também estar aprendendo dia após dia, e que a tua vida seja uma bênção para outros. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.